Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ministério Infantil e Companhia. Eu sou a Tia Kelly, estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e na aula de hoje vamos estar trabalhando com a turminha do maternal, a turminha que vai de 3 a 4 anos. Esta é a lição número 1 do segundo trimestre de 2021, que tem por título Vamos conhecer algumas histórias da Bíblia. Olha que tema mais legal! Crianças, amam histórias. E por que não ensiná-las as histórias da Bíblia? Vamos juntar o útil ao agradável? A lição de hoje vamos estar trabalhando uma história muito gostosa de trabalhar, e é a história do nascimento de Moisés. O nosso texto bíblico, professor, para você se preparar, está lá no livro de Êxodo, capítulo 10, do verso 1 ao verso 10, Nós vamos conhecer a história aí do nascimento de Moisés, qual foi a circunstância em que ele nasceu e o que os seus pais fizeram, com muito amor e confiança em Deus para salvar a vida desse bebê. O título da nossa lição é A História de um Bebê e um Cestinho, Ou eu falei invertido, A História de um Cestinho e um Bebê. Então é hora de nós, professores, nos prepararmos com antecedência, Preparar a nossa lição, preparar a história, preparar os visuais para no final de semana, Eu falo final de semana porque às vezes é no domingo, mas tem pessoas que dão aula durante a semana. O importante é você se preparar com antecedência para no dia da sua aula você estar preparado. O nosso objetivo hoje, que nós devemos ensinar aos pequeninos, nosso objetivo da lição hoje é levar as nossas crianças a ter a certeza, ou seja, certificar a criança de que ela jamais será abandonada pelo Papai do Céu. Elas precisam ter a certeza de que o Papai do Céu está sempre cuidando delas, independente das circunstâncias, assim como Deus cuidou do bebê Moisés. Amém? Estamos iniciando um novo trimestre e se você tem condições, é hora de você preparar aí a sua sala de acordo com as lições, de acordo com esse novo trimestre. Então, se você tiver condições, prepare a sua sala com decorações de histórias bíblicas, de temas bíblicos, que tem na nossa lição. Prepare a sua sala com imagens de Bíblia, ou coloque um cantinho da Bíblia com vários modelos de Bíblia diferentes, várias cores de Bíblia, Bíblia do bebê, a Bíblia da criança, enfim, coloca várias Bíblias ali, se você tem condições. Se você também tiver condições, prepare um cantinho, Já pensou você fazer um cantinho das histórias bíblicas? Deixa um lugarzinho reservado para a hora da história vocês irem para aquele cantinho, vai ser algo que vai diferenciar todo o demais momento da aula, vai ser bem interessante. Se você pode, prepare esse cantinho da hora da história. Meus amados, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Muitas das vezes nós temos o péssimo hábito de dizer que a palavra do Senhor se renova a cada dia, que ela se renova a cada manhã. Mas, na verdade, essa frase, isso aí é um dito popular que nós não encontramos uma base bíblica referente para dizer que a palavra se renova. Na verdade, somos nós que somos renovados a cada dia e de acordo com que nós vamos sendo renovados, nós vamos entendendo a palavra do Senhor. Então, não é a palavra que renova, somos nós que somos renovados a cada manhã. Porque a palavra do Senhor diz que ela não muda, ela é verdadeira, ela é eficaz e ela é imutável. Ela é sempre viva, E ela é para o nosso crescimento. Então, de acordo com que nós vamos aprendendo a palavra e nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos tendo o nosso caráter, o nosso entendimento renovado e vamos entendendo a palavra. Por isso é tão importante você, professor, se preparar durante a semana, estudando a palavra, tirando um momento de devocional, orando, estudando, Porque às vezes a gente pensa que estudar a Bíblia é só você pegar e ler alguns versículos. Mas não, nós devemos estudar a palavra. O que é estudar? É você pegar a sua Bíblia, você ler aqui o texto, ler o contexto, você pega uma outra versão bíblica, leia na outra versão, leia o rodapé, leia estudos relacionados. Isso é você estudar a palavra, é você ter um maior conhecimento. E tenha certeza, quanto mais você conhecer da palavra, mais eficaz será o seu estudo, será o seu ensino para as crianças e você vai trazer com mais certeza aquilo que você está ensinando aos pequeninos, tá bom? Começando a sua aula, então, professor, é importante você receber os pequeninos com muita alegria. Nós sabemos que nós estamos em meio à pandemia.
Às vezes tem igrejas que não está tendo aula presencial. Então, se você não está tendo aula presencial, né, a sua aula é online, mostre essa expressão de alegria por seus alunos estarem assistindo às suas aulas, por eles estarem participando, mesmo que distantes. Demonstre isso para ele, esse afeto. Se você está dando aula presencial, nós temos que ter um cuidado redobrado, né? Com relação aos cuidados com as crianças, do toque, do abraçar. Às vezes nós precisamos manter uma certa distância, pensando na saúde e no bem-estar também das pequenas, dos pequenos, mas mesmo assim, expresse o seu amor por cada um delas. Expresse a alegria que você está sentindo deles estarem começando mais uma jornada ao seu lado, aprendendo mais sobre as histórias da Bíblia, conhecendo mais sobre o Papai do Céu, ok? É importante você demonstrar isso aos seus pequeninos. Depois, você pode preparar um louvor para você cantar com os pequeninos. Nós sabemos que o berçário, maternal, jardim de infância, eles aprendem mais com louvor, né? Não tem como você trabalhar com eles igual nós trabalhamos com as turmas maiores, trazendo um grande ensino, uma grande história, porque eles não absorvem dessa forma, né? Então você precisa preparar cânticos, prepare cânticos de adoração, de louvor. Nessa semana, vamos estar falando então do cuidado de Deus. Então procure louvores, né, cânticos, e geralmente cânticos pequenininhos, né, que repetem a mesma frase várias vezes para eles memorizarem, mas traga cânticos que venham falar sobre o cuidado de Deus, cânticos que venham falar sobre a parte da nossa adoração a Deus, pelo cuidado dele para com cada um de nós, ok? A revista nos deixa uma sugestão de nós cantarmos, né, a parte ali dos estribilhos do hino da harpa cristã, o hino 58, tá? Então aqui ele deixa como sugestão, trazendo para nós uma sugestão perfeita aqui, porque aqui fala justamente sobre Cristo estar comigo, né? Que Cristo está conosco e que ele nos promete que ele sempre estaria conosco. Então, o hino da harpa 58, a parte lá do refrão, ok? A frase do dia para você, professor, é: Deus está sempre conosco, jamais nos deixa, jamais ele nos desampara. Então, professor, confie nessa promessa. Deixa essa promessa tomar o seu coração, tomar a sua mente, tomar o seu entendimento. Tenha essa certeza, tá? De que o Senhor, ele nunca vai te abandonar. Ele nunca te desamparará, ok? Medite sobre o estrofe do hino 58, mais uma vez, você, professor. Quando você estiver preparando o seu louvor para cantar com as crianças, medite sobre o que esse hino quer dizer. Medite sobre o que ele está falando para você. Nós só vamos alcançar o coração das crianças quando a palavra do Senhor o ensina a alcançar o nosso próprio coração. Amém? Para guardar no coração com os pequeninos, o nosso versículo está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5, que diz assim, ó: nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Muito fácil de cantar, de falar com eles. Você pode preparar um cestinho, tá? O autor nos dá essa sugestão. Traga um cestinho. Pode ser o cestinho que você vai estar usando na sua hora, na hora da lição bíblica, tá? Na hora de você, na história bíblica. Então eu tenho aqui esse cestinho. Eu peguei o cestinho, cobri ele com um tecido. Se você tiver dois iguais, você pode colocar um em cima do outro, vai ficar perfeito, tá? Eu só tenho um desse tamanho, não tenho dois iguais, mas vai ficar perfeito se você tiver dois. E aqui você coloca cartões, tá? Eu coloquei um envelope e você vai dizer assim, ó: olha, crianças, eu tenho aqui um cestinho. O que será que tem dentro desse cestinho? Vamos ver o que tem aqui dentro? Cada criança vai pegar um. Vamos abrir? Será o que tem aqui? Vamos ver. Aí, olha que legal! Tenho aqui vários cartõezinhos. Cada um pode pegar um. Vamos ver o que tem nesse cartãozinho? Aí você vai abrir e fala: olha só, aqui tem uma promessa de Deus para você, meu amor. Vamos ver que promessa que tem aqui nesse cartãozinho? Pega aí o seu cartãozinho. Eles vão pegar o cartãozinho dele e falar assim: olha, aqui está falando que tem uma promessa na palavra de Deus, na Bíblia. Vamos então ler essa palavra? Vamos ler essa promessa? Vamos abrir a Bíblia da Tia Kelly? Olha aqui, ó. Olha, Hebreus capítulo 13, verso 5. Olha que a Bíblia diz: jamais te deixarei, nunca te abandonarei.
Deus está prometendo para você que Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar só. Amém? Amém, tia Kelly. Aí você pode dizer para ele, vamos repetir aqui, tia Kelly? Olha, vamos ver o que diz a Bíblia. Jamais, eles repetem, te deixarei, jamais te abandonarei. Amém? Amém. Onde é que está? Hebreus capítulo 13, verso 5. Muito bem, parabéns! Olha como o nosso Deus é especial. Ele sempre vai estar conosco, porque Ele prometeu. E Deus sempre cumpre as suas palavras. Ele nunca mente, ok? Ok, tá bom? Então é bem rapidinho, bem fácil, até porque é maternal, tá bom? Depois, então, da parte do guardar no coração, é a hora de nós cantarmos, né? Vir para o momento da história. O momento da história, vamos estar contando a história, então, do nascimento de Moisés. Eu preparei algumas opções de visuais para vocês, de material para trabalhar. A primeira opção que eu preparei para vocês, deixa eu mostrar aqui. A primeira opção, né, eu já falei sobre ela, pode ser você trazer aqui, ó, um cestinho. Olha, a primeira opção, então, pode ser você trazer um cestinho, de preferência se você tiver dois, para pôr um por cima do outro, e você vai contando a história e vai falar que nem que pegou o bebezinho, colocou no cesto e você cobre ele aqui. Se você tiver um bebezinho, às vezes a gente tem criança em casa, você prepara um bebezinho e coloca aqui dentro. Eu não tenho um bebezinho, então o que eu fiz? Eu preparei um bebezinho, olha aqui, ó, preparei um bebê. Esse bebê aqui, gente, a tia Kelly fez com embalagem de creme. Peguei um creme, ó, creme corporal, eu enrolei um TNT nele, peguei o rostinho de um bebê, imprimi e coloquei aqui. Esse rostinho vai estar no arquivo, se você também não tiver um bebê. Você pode dizer, então, contar a história, né? Você vai contando a história e na hora da contação você vai falar que ela teve um bebê, você pega o bebezinho e tal, conta a história e aí na hora de colocar você põe no cestinho, vai cobrir aqui com a parte de cima, tampa e coloca sobre as águas. Para simbolizar a água, você pode pegar aqui um TNT azul, ó. Eu usei o mesmo TNT, gente. Coloca e fala o que ela colocou ali nas águas, né? E ele foi descendo até ser encontrado. Você vai contar a história toda. Se você não tem um cestinho como esse meu, você pode fazer um cestinho, gente, utilizando caixa de papel, ó. Pode pegar uma caixa de sapato, já vem com a tampa, olha, tem uma caixinha de sapato. Você pode dizer para eles que a mamãe, né, de Moisés preparou um cestinho todo especial. Era um cestinho que não entrava água, não afundava e o bebê Moisés ia respirar normalmente, tá? Então ela pegou ali, ó, preparou o cestinho com muito cuidado, colocou uma cobertinha bem quentinha, né? Para o bebê Moisés não ficar com frio. E ela então pegou o bebê Moisés e colocou dentro do cestinho, porque ela tinha certeza que o Papai do Céu estaria com ele, porque o Papai do Céu prometeu que nunca deixaria ele só, que nunca o abandonaria. Então ela pôs ele dentro do cestinho, ó, com todo amor, todo cuidado, confiando em Deus. Ela fechou o cestinho e colocou no rio, olha aqui, ó, colocou no rio e foi levando até que foi encontrada pela filha de Faraó. Você vai contar a história. Pode pegar uma outra caixinha também, sem ser de sapato, uma caixinha normal, tá? Você pode usar a caixinha própria ou você pode decorar fazendo uns quadradinhos como se fosse um cestinho, né? Fazendo aqueles desenhos. Pode cobrir com EVA e fazer um cestinho na caixa de papel. É uma opção, tá? Então aqui, igual eu falei pra vocês, só enrolei aqui um vidro de creme, pode ser um creme, um shampoo, um condicionador. Pega uma embalagem que seja mais pequena, tá? Algo menor. Esse aqui é um creme de mãos, né? Então ele é mais pequeno. Colocou aqui, tá? Essa então é uma opção. Aí você vai usar só o bebê. Você conta a história, né? E usa o bebê e o cesto e o pano para representar a água. Outra opção que eu trago para vocês e que eu também deixo lá nos arquivos é os personagens, tá? Eu trouxe os personagens assim, ó. A filha de Faraó, Miriam e a Joquebede. Eu coloquei essas imagens no arquivo, vocês imprimem e eu colei aqui, ó, atrás de copo descartável para mim poder colocar ele em pé assim, ó, e ele ficar paradinho, tá? Você pode usar na hora de falar que ela teve um bebezinho, usar esse cestinho, esse bebezinho que tem nesse cestinho, tá no arquivo para vocês fazerem no final,
mas você pode usar esse bebezinho para dizer que nasceu então um bebezinho e tal, conta a história. Mas aí quando tudo aconteceu, né, ela teve que colocar ele no rio, eu vou usar um outro visual, olha, que é esse visual aqui que eu fiz com EVA, tá? E papelão. Peguei um pedaço de papelão, cobri ele com EVA azul, fiz os movimentos das águas, coloquei aqui uma folha. Isso aqui não tem no arquivo porque eu não fiz molde, gente. Eu só cortei um retângulo, cortei uns pedaços de EVA verde e fiz aqui como se fossem as folhas. Eu cortei aqui no meio com estilete, fiz uma abertura, ó, tá vendo, ó? E aqui eu preparei o bebezinho Moisés. Tá no arquivo esse desenho, só você imprimir se quiser fazer desse jeito. Colei num papelão e num palito de picolé. Vou colocar ele aqui, ó, na hora de contar a história, falando que o quê? Que ela colocou ele no cestinho e colocou no rio, olha, tá? Aí aqui pra esse visual, eu vou usar ele toda a história. Então, eu uso esses aqui, ó. Vou contar a história quando eu falar de Faraó, eu uso o Faraó. Aqui eu uso a filha de Faraó e aqui a mãe de Moisés. Então ela colocou ele no rio, né, com a certeza de que Deus estaria com ele, porque Deus prometeu, né, que estaria com ele, não abandonaria. Colocou ele e pediu para Miriam ficar observando. Ela voltou para casa dela e Miriam foi observando. Onde o bebê Moisés ia descendo nas águas, ó, Miriam também ia acompanhando escondidinha atrás do matinho, olha, ninguém via. Até que chegou num ponto, olha, você vai com a mão aqui por trás, ó, chegou num ponto onde estava a filha de Faraó tomando banho, tá? Já estava tomando banho, pegou o bebê e tal, e você vai contar a história aqui. Então, esse bebê foi cuidado. Por quê? Porque Deus cuidou dele. Então, é um recurso bem simples, tá? Tá lá nos visuais para vocês, olha aqui, ó. Tá lá nos visuais no arquivo. Se você quiser, é só pegar e imprimir, tá? Uma maneira bem rápida e fácil de você fazer. Essa aqui, então, é para a hora da história, ok? Tem essas opções. Então, você pode escolher entre usar o cestinho ou fazer o recurso desse jeito, tá? Então, essa aí é a opção para a hora do contar a história. Não vou contar a história para vocês, tem na revista, é uma história bem conhecida, mas aí você pode falar, né? Conta a história aí falando que Miriam estava muito feliz porque tinha um bebê, tinha recebido um nenenzinho, né? A mãe dela tinha tido um neném, ela queria contar para todo mundo, mas não podia, né? Por quê? Porque naquela época o faraó, ó, o terrível faraó mandou matar todos os meninos. Então, a Miriam tinha que guardar um segredo, não podia contar pra ninguém que ela tinha um bebezinho em casa, um irmãozinho. Então ela ficou, ó, caladinha. Só que esse bebê foi crescendo, crescendo, e com 3 meses ele começou a ficar difícil de esconder, porque ele chorava muito. Como que bebê chora? Faz a tia Kelly aí, como que é o choro do neném? Aí os neném eles vão fazer o choro do neném. Ah, tá vendo? Olha quanto barulho. O neném faz muito barulho. É aí que a sua mãe teve uma ideia de colocar ele num cestinho e aí você conta a história, então, né? Colocando ele aqui no cestinho. Lembrando, não pode ser demorado, porque são bebês, né? São crianças aí de 3 a 4 anos. O tempo de concentração deles é muito pequeno, é em média de 4 minutos, 5 minutos. Você precisa contar a história, que senão eles desconcentram, tá bom? Então aí é para a hora de contar a história. Finalizando a parte da contação de histórias, a gente vem então para a parte do oficina de ideias. Para a oficina de ideias, eu trago 2 ideias para vocês. A primeira é fazer esse cestinho, né, que eu falei para vocês que tem um bebezinho. Vai estar no arquivo para vocês. Cada folha A4 tá assim, tá vendo, ó? Aí você fala para eles pintarem, né, deixa eles pintar o cestinho, pinta o bebê. Depois você vai dobrar aqui, fazer o vinco, né, levantando, e você cola aqui nas laterais, ó, vai ter um cestinho desse jeito. Aí você escreve aqui atrás, ó, nunca os abandonarei, nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Hebreus 13:5. E dá para eles levarem para casa de recordação. Essa é a primeira opção. A outra opção é vocês fazerem similar a esse visual aqui, ó, tá vendo, ó? Que é o visual do bebê Moisés ficar caminhando sobre as águas. Então eu trouxe algo nesse intuito. É você, eu coloquei no arquivo, tá? 2 imagens dessa numa folha e na outra uma imagem dessa e 9 bebezinhos. Bebezinho assim, o cestinho de bebê, tá? Eu não imprimi igual, que eu não precisava aqui deles aqui. Então o que você vai fazer?
vai levar desse jeito, manda eles pintarem, né? Vai pintar aqui, ó, de verde, aqui é a água, vai pintar de azul. Manda eles pintarem o cestinho, deixa a criança fazer, para eles fazerem mesmo o tempo ali. Depois que eles fizerem, você, professor, recorta em volta, recorta aqui, e aqui tem uma pequena marcação, tá vendo aqui, ó, uma linhazinha? Você vai fazer um corte com o estilete, vai fazer uma abertura, tá? Aí você vai pegar um palito de picolé, vai colar nesse cestinho por trás, vai ficar igual o meu, ó. Vai ficar colado assim. Aí você vai abrir aqui, vai fazer o corte, coloca aqui dentro e dá pra eles ficarem brincando, contando a história pra quando chegar em casa, levando pra lá e pra cá. A criança vai recontar a história, tá? É também uma opção. Você vai imprimir o que você quiser utilizar. Não precisa imprimir tudo. E você vai imprimir de acordo com a quantidade de alunos que você tenha, tá bom? Só você olhar no arquivo lá. Tia Kelly, como que eu tenho acesso a esses arquivos? Eu gostei das ideias, eu quero os visuais, como que eu faço? É só você entrar no nosso grupo do Telegram, que eu mando a pré-aula lá toda semana e eu mando também os arquivos. Eu mando tudo lá no grupo, é só você entrar, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o link do grupo. Clica no link, venha participar conosco para você receber esse material, tá bom? No mais, essas são as ideias para hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, que tenha te abençoado, tenha abrido a sua mente com outras ideias. Se você gostou, coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa pré-aula. É importante para mim saber, né, o que você está achando das nossas pré-aulas. Deixa aí esse feedback para a gente ter uma noção daquilo que a gente pode melhorar, daquilo que tá legal, para a gente saber como que tá sendo o retorno, se tem abençoado você. E é claro, deixa aquele like, né, aquele joinha positivo para dar aquela força no canal e a gente continuar trabalhando aí com essa turma, trazendo pré-aulas para abençoar o seu ministério. E outra coisa importante, compartilhe. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, nos seus grupos do Telegram, compartilhe no Face, no Instagram, compartilhe o máximo que você puder. Pode ser que tenha algum professor também que talvez esteja um pouco perdido ou sem saber como trabalhar essa semana e você pode ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Amém? Combinado? Um beijo para você. Nos vemos na nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical para a turminha do maternal. Beijo, tchau, tchau!